O Céu e o Inferno, Justiça Divina, segundo o Espiritismo, capítulo 2, o temor da morte. Aí a gente está indo para o item 4. Para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sobre o verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota, da parte do espírito encarnado, um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. E aí é um detalhe importante. Quanto mais nós procurarmos entender o mundo espiritual, quanto mais nós procurarmos compreender que existe o mundo espiritual, mais nós vamos procurar, então, caminhar com segurança, caminhar com fé, com determinação e com amor por aquilo que fazemos. Então, gente, vejamos bem. Quanto mais nós pensarmos, imaginarmos e compreendermos esse mundo espiritual, menos medo nós vamos ter dele. Por exemplo, você tem que sair da cidade A e ir para a cidade B. Você vai a pé. Você vai passar por caminhos onde tem bois, tem alguns animais selvagens, e outras casas que, na beira da estrada que tem um cachorro muito bravo. Você tem que fazer o quê? Você tem que ter lá seu cajado, um chicote, ou seja, você vai ter que ter os instrumentos necessários para você passar por aquele caminho. No mundo espiritual não adianta ter cajado, não adianta ter chicote. Tem que ter a consciência tranquila, a firme determinação de fazer o bem, fé em Deus, fé em Jesus, integrar-se com os bons espíritos e ali se entregar verdadeiramente a sua fé ao sentimento de amor que você tem. Então, a gente já começa a penetrar pelo pensamento, entendendo as regras para estar ali. E quanto mais ideia você fizer daquele lugar, melhor para você. Mas hoje a doutrina espírita já traz para a gente descrito. Tem que ter aquela brincadeira, entender o que é que desenho. Né? Além de estar escrito, fizeram filme. Se você não tem tempo de ler, você assiste um filme sobre aquele assunto. E com isso você vai estar adquirindo condições de se aperfeiçoar mais, de se melhorar um pouco mais. E aí a gente vai tendo um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. Quanto mais a gente procura vivenciar esse mundo espiritual, mais a gente se desprende da matéria. E aí a gente vai lembrar do livro Obreiros da Vida Eterna, onde tem que acompanhar 5 desencarnes, cada um com as suas características mais diferentes um do outro. Um já estava no limiar da partida, mas a família é muito apegada a ele. A outra não podia ir porque ia comprometer a gravidez de uma filha. A outra estava tão pronta que poderia se desligar do corpo. E o outro também estava tão pronto que não precisou de muita coisa para ele se desligar. Ele se despede da família, das normas, das determinações, do como deveriam agir, dá aquelas orientações básicas e parte para o mundo espiritual com relativa segurança. O outro era muito bom, mas estava passando por uma provação muito difícil e acabam tomando uma série de ações com ele naqueles momentos finais que prejudicam a desencarnação dele. Então é importante a gente entender todos esses meandros que nós temos para que tenhamos toda a tranquilidade possível para agirmos com segurança, para agirmos da melhor forma possível diante do fenômeno morte. Entendendo, se a pessoa está moribunda, que a gente passe para ele o máximo de segurança, o máximo de esperança. No espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a espiritual. Apegando-se às aparências, o homem não distingue a vida além do corpo, esteja embora na alma a vida real, aniquilado aquele tudo se lhe afigura perdido, desesperador. Bom, lá na frente vai vir as explicações disso aqui. Mas a gente tem visto pessoas que eram muito pobres, trabalhavam braçal, no serviço rural de forma bem rude, bem braçal, ao desencarnarem, começam rapidamente a trabalhar no mundo, nas ações do mundo espiritual e com bom desenvolvimento psíquico. Pessoas que tinham algumas posses, apegadas àquelas posses, elas demoram muito mais tempo
para adentrarem no caminho do refazimento, no caminho do trabalho, no caminho edificante. Aí você vai me perguntar, Gelson, então é errado ter posse? Não. O problema não é errado ter posse. O problema é como nós agimos diante da nossa posse. Como nós interagimos com as coisas das quais nós temos posse. Isso que vai fazer a diferença, isso que vai fazer com que a gente faça para as devidas reflexões de como devemos nos portar ao longo da nossa existência. Então, quanto mais apegado às coisas materiais, mais atrasado é o espírito. Quanto mais o espírito tenta se apegar às coisas da matéria, mais atrasado é o espírito. Se, ao contrário, concentrarmos o pensamento não no corpo, mas na alma, fonte da vida, ser real e a tudo sobrevivente, lastimaremos menos a perda do corpo, antes fonte de misérias e dores. Para isso, porém, necessita o espírito de uma força só adquirível na madureza. Aí é que é um detalhe importante. Não concentre seu pensamento no corpo. Concentre na sua alma. Concentre na sua essência. Porque ela é a fonte da vida. Ela é o ser real que tudo sobrevive. Aí teremos menos a lastimar a perda do corpo. Menos a lastimar das coisas que estamos deixando na terra, porque são tudo fonte de misérias e de dores. Por isso, é necessário que o espírito tenha força. E ele só adquire essa força de fé, de confiança no futuro, à medida que ele vai se amadurecendo. Que ele vai se preparando. Então, nessa encarnação, talvez nós não nos demos conta de agir da forma mais compatível com a segunda a doutrina espírita ensina. Mas na próxima a gente vai falar, tá tranquilo, posso ir. Tem um orador espírita que fala assim, você está pronto para encontrar com Jesus? Você tem certeza que vai encontrar com Jesus? Aí todo mundo fala que sim, e fala assim, ele está te esperando ali fora, pode ir embora. E as pessoas, lógico que as pessoas riem, né? Mas ninguém quer sair daquela cadeira ali. Ninguém quer ir encontrar com Jesus assim, tão fácil, mesmo sabendo que aqui é uma fonte de miséria. Lembra um comentário que uma amiga minha fez sobre o filme Nosso Lar? Ela é espírita, mas a empresa dela comprou o ingresso para que todos fossem assistir. Então tinha católico, tinha espírita, tinha protestante, e todos foram assistir. Eles aceitaram e assistir, aceitaram o ingresso, não era obrigatório. A empresa deu o ingresso, quem quis ir foi, e assistiu. E ela ficou aquele resto de noite explicando para algumas pessoas, e no dia seguinte ela tinha que explicar, no outro dia tinha que explicar, e a dúvida básica era, se vocês espíritas sabem que é tão bom lá no plano espiritual, ficar naquela cidade bonita, com aquele jardim bonito, todo mundo ali podendo curtir uma natureza sem poluição, e por que vocês ficam trabalhando tanto com medo da morte aqui na Terra? É uma pergunta interessante. Aí ela foi explicar que nós não podemos partir daqui com o suicídio, pelo caminho dos suicídios. Não podemos partir daqui porque tomamos atitudes negligentes. Nós temos que cumprir aqui da melhor forma possível a nossa vida, viver o tempo necessário para o nosso aperfeiçoamento, para quando nós chegarmos lá, estarmos em condição de adentrarmos naquela cidade linda, maravilhosa. Que não seja nosso lar, mas que seja uma das muitas que existem nos céus do Brasil e talvez do mundo. Lógico que nosso lar ficou mais famosa. Né? Nosso lar é o Rio de Janeiro do mundo espiritual. Porque a maioria dos brasileiros quer conhecer o Rio de Janeiro, aquelas praias belas, maravilhosas, aquelas paisagens lindas. Né? Então, a gente tem que nosso lar como aquela referência. Mas vai existir outras cidades. Não precisa ficar triste que lá não vai encher demais, não. E também não precisa ficar triste que você não vai para nosso lar. O importante é nós entendermos que vamos ser amparados. A partir do momento que nós somos amparados, é o que interessa para que a gente possa estar bem, em sintonia com as forças do bem. O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio de destruição total. Igualmente, o estimula secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Mas é muito bem escrito, como provavelmente aqui foi Kardec que escreveu, não tem falado qual mensagem que foi colocada. Ele tinha uma intuição muito boa e uma sabedoria, um tato para escrever
um tato para descrever o incrível. O temor da morte vem de quê? Da insuficiente noção da vida futura. Então, quando a pessoa fala que acredita na vida futura, mas ele não tem tanta certeza, então ele começa a baquear. Será? Posso confiar? Posso adentrar? E o que o livro está deixando para a gente entender? Que nós temos que confiar. E temos também que, durante a nossa vida, trabalharmos para não lesarmos a nossa consciência. Para não criarmos condições de culpa, de ressentimento, de mágoa, para que a gente possa crescer. Igualmente, o estímulo secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda por uma incerteza. A maioria das pessoas tem aquela quase certeza que a vida continua, mas essa pequena incerteza faz ele recuar, ter medo de morrer e muitas das vezes a tomar ações aqui na Terra sem a devida reflexão das consequências dessas ações no mundo espiritual. E aí é que nós precisamos, então, aprender a fazer as devidas reflexões. É aí que, então, que nós devemos aprender a tomar as atitudes mais vigilantes. Esse temor decresce à proporção que a certeza aumenta e desaparece quando esta é completa. Então, o temor da morte ele vai decrescendo à medida que a gente vai tendo mais certeza de que existe a vida espiritual. À medida que a gente vai tendo mais confiança nos amigos espirituais. À medida que a gente vai entendendo cada vez mais as razões de ser do mundo espiritual. E assim, nós vamos ter força suficiente para trabalharmos, ter força suficiente para edificarmos as bases do amor, onde quer que estejamos. Eis aí o lado providencial da questão. Ao homem, não o suficiente esclarecido, cuja razão mal pudesse suportar a perspectiva muito positiva e sedutora de um futuro melhor, prudente seria não o deslumbrar com tal ideia, desde que por ela pudesse negligenciar o presente, necessário ao seu adiantamento material, intelectual e também moral e ético. Completando a frase ali. Então, como a maioria das pessoas ainda não tem condições de captar a ideia de responsabilidade, a ideia de oportunidade de trabalho, a ideia de aprimoramento íntimo, ele deixa a dúvida se existe ou não a vida espiritual, ele tenta conservar a vida da melhor forma possível, luta ferrenhamente para conservar essa vida. Isso é importante nós entendermos, que a misericórdia divina não nos deixa desamparados, mas também não nos impulsiona para tomarmos atitudes extremas ou adquirir conhecimentos extremos. Tudo vem a seu tempo.